Para encerrar os nossos estudos sobre as funções orgânicas, eu vou apresentar aqui nesse vídeo algumas funções orgânicas para vocês que não são tão comuns em provas, vestibulares, em livros. Então eu vou me ater à identificação dos grupos funcionais e das funções orgânicas, aos principais exemplos, e não vou ensinar para vocês como é que faz a nomenclatura, as propriedades. Eu vou apresentar essas funções para vocês, tá? E essas funções eu vou dividi-las em dois grupos. As funções nitrogenadas, que estão além das aminas e amidas que a gente já viu em algum vídeo anterior, e as funções sulfuradas, que são aquelas que apresentam a presença do enxofre, que tem como símbolo a letra S, do grego sulfur, que é o nome do elemento enxofre em grego. Para começar a falar então dessas funções nitrogenadas, que estão além das funções aminas e amidas, eu vou mostrar aqui para vocês as funções nitrilas. As nitrilas são compostos orgânicos em que o nitrogênio vai fazer as suas três ligações, as quais são possíveis com um único átomo de carbono. O exemplo mais comum da função nitrila é a metanonitrila, que foi usada durante muito tempo como um gás tóxico nos acampamentos nazistas que levavam poloneses, judeus para os campos de concentração. As nitrilas são substâncias muito tóxicas e são resultado da reação de compostos orgânicos com o ácido cianídrico. Outras duas funções nitrogenadas interessantes para você conhecer são as funções nitrocomposto e piridinas ou pirimidinas. Nos nitrocompostos, a gente vai ter o nitrogênio diretamente ligado ao carbono, só que também fazendo outras duas ligações com o oxigênio. Aqui, entre essas ligações que é feita com o oxigênio, nitrogênio e outro átomo de oxigênio, acontece uma ressonância, ou seja, a dupla ligação que está aqui sendo feita com esse oxigênio, às vezes pode ser realizada com esse outro oxigênio aqui, ou pode voltar para o oxigênio anterior, então a ligação dupla fica oscilando entre os dois oxigênios e o nitrogênio, caracterizando essa função que é conhecida como nitrocomposto. O exemplo clássico de nitrocomposto é o nitrobenzeno, TNT. Na função piridina, a gente vai ter um anel aromático e um dos átomos de carbono que deveria fazer parte daquele benzeno será substituído por um nitrogênio. Então a gente vai ter aqui, ó, no lugar de um átomo de carbono, um átomo de nitrogênio fazendo parte do anel e formando, né, a função conhecida como piridina. Essa função que está presente na molécula de nicotina. Quando você tem dois nitrogênios no lugar dos átomos de carbono do anel benzênico, você se depara ali com a função conhecida como pirimidina, que está muito presente nas bases nitrogenadas, timina, uracila e citosina. Agora a gente vai conhecer um pouquinho as funções sulfuradas, que tem a presença do enxofre. O enxofre, que compartilha a mesma família do oxigênio, a família 16 na tabela periódica, e por isso tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então a gente vai ter ali 2 elétrons sem parzinhos disponíveis para fazer ligação e já 2 pares completos que estão ali disponíveis. E aí a gente vai ver que o comportamento, a geometria do átomo de enxofre, ela é muito similar à geometria do átomo de oxigênio numa cadeia carbônica. A primeira função que a gente vai ver com a presença do enxofre são os tiocompostos, que é quando o enxofre está diretamente ligado ao carbono. E aí a gente tem a função tioéter, que é muito parecido com a função éter, né? Quando o oxigênio está lá entre dois átomos de carbono da cadeia. O enxofre, que tem a mesma configuração eletrônica do oxigênio, vai estar entre esses átomos de carbono na cadeia.
O exemplo mais comum de tioéter é o gás mostarda, que é essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês no quadro. Esse gás foi usado como arma química durante a Primeira Guerra Mundial. Outra função que também tem o enxofre diretamente ligado ao carbono é a função tioálcool. Só que aí uma ligação das duas disponíveis vai ser feita com o átomo de carbono e a outra vai ser feita com o átomo de hidrogênio. Muito similar à função álcool que a gente viu lá para o oxigênio, né? Aqui, o exemplo mais comum de tioálcool é o propenotiol e o propanotiol, que respectivamente são responsáveis pelo odor de alho e cebola. Os tioálcoois também podem ser conhecidos como mercaptanas, tá? Então é um outro nome que também pode ser usado para definir a mesma função orgânica. Para terminar a apresentação dessas funções diferentonas, eu vou falar dos ácidos sulfônicos, que são aqueles compostos que contêm o enxofre ligado a outros 3 átomos de oxigênio e a um átomo de hidrogênio. E esse grupo aqui, que é o grupo sulfóxido, diretamente ligado ao carbono de um grupo orgânico. Mas, se o enxofre tem a mesma configuração do oxigênio e é capaz de fazer 2 ligações, porque está na família 16, como seria possível ter 3 átomos de oxigênios ligados a ele? A resposta para essa pergunta está no par de elétrons livres que o enxofre possui, e utiliza esses pares de elétrons livres para fazer ligações dativas com 2 átomos de oxigênio. Então, uma ligação é feita com o grupo orgânico, outra ligação é feita com o oxigênio que se liga ao hidrogênio, formando aqui o caráter ácido dessa substância, e esses 2 pares de elétrons livres, cada um faz uma dativa com um átomo de oxigênio diferente, dando origem a esse grupo conhecido como grupo sulfóxido. Esse grupo sulfóxido, então, quando ele está ligado a um grupo orgânico, forma os conhecidos ácidos sulfônicos. Aqui a gente tem o exemplo do benzeno sulfóxido, que é muito utilizado como detergente ou na constituição de vários detergentes.